professor Carlos Alexandre Neto, reitor desta importantíssima Universidade Brasileira, professor Rui Vicente Oppermann, vice-reitor, professores, alunos, colegas, pesquisadores, porto-alegrenses, sociedade, senhoras e senhores, bom dia a todos e a todas. É uma enorme honra que eu fui agraciado a receber esse convite. Eu acho que comentei com o professor Alexandre, que eu acho que eu nunca falei para tanta gente na minha vida, o auditório mais cheio que eu já pude estar, e também pelo simbolismo deste tema ter sido escolhido para esta aula inaugural do ano aqui em 2010 nessa universidade. Eu vou, talvez mais ou menos uma hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu vou tentar compartilhar com vocês por que eu estou preocupado com a questão das mudanças climáticas. Os eventos que aconteceram nos últimos 2 dias, 3 dias no Rio, eles provavelmente fazem com que todo mundo esteja preocupado com o clima. Mas é a preocupação que advém de observar um exemplo de um impacto extremo na sociedade de uma chuva extrema. A minha preocupação, ela advém de outra natureza. E eu quero compartilhar isso com vocês e tentar chegar ao fim desta aula com alguma reflexão de caminhos futuros para o Brasil. Eu acho que essa questão, ela é uma das mais importantes questões do século XXI. É uma questão que não mais sairá da agenda do planeta, da agenda de qualquer país, da agenda de qualquer pessoa. E a ciência, obviamente, tem um papel muito importante, eu diria essencial, em guiar a resposta da sociedade e apresentar quais são os riscos reais que a vida no planeta Terra corre em alterar o ambiente da maneira que nós temos alterado. O próximo. Tudo isso advém, se a gente quiser ir na origem, de uma muito pequena perturbação de um fenômeno natural e um fenômeno essencial. O efeito estufa atmosférico, aqui representado de uma maneira esquemática muito simples, e eu, como nem todos vocês são da área de física da atmosfera, eu falo de uma maneira muito simples, que é o efeito estufa qualitativa. Os raios solares atravessam a tênue atmosfera, uma parte, 30%, são refletidos para o espaço, 70% fica no sistema superfície e atmosfera, 50% é absorvido na superfície, aquece a superfície. A superfície aquecida emite calor, emite radiação infravermelha para o espaço. Tem que emitir, senão a Terra não pararia de esquentar. O equilíbrio é alcançado quando essa quantidade de radiação que sai, térmica, é igual à quantidade que entra solar. Só que no caminho desta radiação, de volta para o espaço, no calor da radiação infravermelha, essa radiação encontra algumas moléculas de alguns gases que têm pouquíssimas quantidades na atmosfera, o vapor d'água, o gás carbônico e outros gases, e esses gases têm a propriedade física de absorver a radiação térmica. E uma parte da radiação térmica volta para a superfície. Essa parte da radiação térmica que volta para a superfície, isto que é o efeito estufa atmosférico. Só que esse efeito é muito importante. Se não houvesse nenhum desses gases na atmosfera, a temperatura seria menos 30 graus aproximadamente mais fria. Nós teríamos um planeta completamente congelado na superfície. Então, não é verdade dizer que a vida na Terra depende do efeito estufa. Porque senão, com um planeta congelado, ou a vida como nós conhecemos, talvez existisse vida no fundo dos oceanos.
mas não haveria vida nos continentes, porque não haveria água líquida. Então o efeito estufa é muito importante. E nós estamos perturbando um pouquinho esse efeito estufa. Então por que uma perturbação pequena de um efeito que é tão benéfico poderia trazer tantas consequências preocupantes? É isso o que eu quero falar para vocês no próximo. Então eu tenho 5 tópicos, vamos tentar gastar 10 minutos talvez em cada um, se for possível. Eu quero primeiro discutir no aspecto amplo o que nós estamos fazendo no planeta nos últimos 200 anos. Não tem precedentes, e isso foi chamado o antropoceno, uma grande aceleração. Eu vou dar alguns exemplos de riscos sistêmicos. Riscos sistêmicos é você causar uma perturbação num sistema ou num subsistema do sistema terrestre, do sistema climático, de grande dimensão, e que nós já estamos cruzando a fronteira de alguns desses riscos. Vou dar um exemplo de áreas muito distantes do Brasil, áreas geladas, que é onde a gente vê mais claramente esses riscos. Ainda é tempo de reduzir? Sim, ainda é tempo de reduzir os riscos futuros, mas eu vou mostrar para vocês que é daí que vem a minha maior preocupação. A resposta que a sociedade global tem em relação a essa questão ainda é muito incipiente. Rapidamente eu vou mostrar meia dúzia de impactos das mudanças climáticas no Brasil, impactos que poderão acontecer no futuro, e já estão alguns acontecendo no presente, e termino com uma pequena reflexão minha sobre os caminhos do desenvolvimento sustentável. Próximo. O que nós estamos fazendo com o clima do planeta é um enorme experimento geofísico sem precedentes em uma escala humana, escala do Homo sapiens, 250 mil anos, escala dos hominídeos no planeta, 2,3 milhões de anos. Se a gente vai 20 milhões de anos atrás, nós vamos ver que a atmosfera tinha uma quantidade de gases de efeito estufa parecida com o que nós poderemos colocar. Mas nós estamos muito longe, o clima do planeta é muito diferente, os continentes nem estavam onde eles estão hoje, quer dizer, era um outro planeta, um ambiente muito diferente. Quer dizer, nessa experiência humana, ou que precedeu os primatas que nos precederam, nós não temos nada nem remotamente parecido. Então o planeta nunca esteve numa situação, ou seja, não há análogos, a gente não consegue ir no passado e olhar uma situação parecida no passado recente. Próximo. O professor Paul Crutzen, ganhador do Prêmio Nobel de Química, ele definiu, e hoje se fala cada vez mais, que a ação humana introduziu uma nova época geológica. Geologicamente falando, desde que nós saímos da última glaciação, nós estamos no Holoceno, 11,6 mil anos. E essas transformações geológicas, elas são causadas por vários fenômenos naturais, as épocas glaciais e interglaciais, por pequenas variações na órbita da Terra em redor do Sol, pequenas variações que têm periodicidade de 100 mil anos, 40 mil anos, 20 mil anos. E são pequenas variações, mas elas mudam profundamente o clima do planeta. Só que nós estamos também transformando o ambiente global de uma maneira muito rápida. E o que caracteriza o antropoceno, a época geológica da influência humana, e nós praticamente criamos vamos dizer assim, antes da nossa ação global, nós podemos ter os elementos naturais, a hidrosfera da água, a biosfera da vida, mas nós estamos de fato criando a antroposfera, que é uma camada conceitual em que a ação humana muda permanentemente o ambiente e o planeta. Então, não é improvável que no futuro, se houver civilização futura em dezenas ou centenas de milhares de anos na Terra, não sabemos se haverá, os geólogos do futuro vão encontrar uma camada sedimentar que eles vão determinar claramente que foi uma mudança de proporções geológicas. Isso seria o antropoceno. Próximo. E eu vou dar 4, 5 números aí para vocês verem quão longe ainda nós estamos de um equilíbrio, assim, um equilíbrio harmônico dos grandes ciclos naturais, os ciclos biogeoquímicos, os ciclos biogeofísicos. Primeiro, nós mesmos não estamos tão distantes de estabilizar a população, mas ainda assim 9 mil pessoas se somam à população mundial por hora. Todos esses números agora estão em hora. Próximo. O principal gasto do